Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua benignidade sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para aprendermos mais de Ti, da Tua palavra, para termos, ó Deus, orientação do Teu Espírito Santo. E eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a conseguirmos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite, daquilo que o Senhor planejou, ó Deus, que nós soubéssemos. E no nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra adequadamente, a criarmos, ó Deus, em nosso coração um repositório, ó Deus, da Tua palavra, para que a gente possa reagir em qualquer circunstância, em todo tempo, baseados nisso, ó Deus, na Tua palavra, baseado nisso que nós estamos guardando em nosso coração, nesse tempo que nós estamos vindo aqui para aprender a respeito de Ti. No nome de Jesus, cuida de nós, guarda-nos de todo mal, livra-nos do perigo e nos abençoe com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então nós estamos aqui mais uma vez para a gente tratar sobre o livro de Gálatas. Nós estamos fazendo um estudo a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E como nós fazemos sempre, nós vamos fazer uma recapitulação do primeiro, do segundo, do terceiro dia e vamos entrar no quarto e último dia que nós vamos tratar a respeito dessa epístola. Então nós vimos, vocês já devem estar quase decorando isso, nós vimos que os Gálatas eram pessoas que, os gauleses, que eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, a não sei quando eu comecei a estudar isso, que vieram da Europa e que migraram para aquilo que era a Ásia Menor, região também que eu nunca tinha ouvido falar, até que eu comecei a ver isso aí. Mas enfim, e aí então nós vimos que lá, essas pessoas que vinham, se instalaram naquela região e que com a ascensão do Império Romano, eles acabaram sendo acomodados num espaço ali, daquilo que hoje é, meu Deus, o que é mesmo a região hoje? É a Turquia, se não me engano, foi isso que nós vimos no mapa, na primeira vez, mas como a gente esqueceu o mapa, se eu não me engano era a Turquia, e então, naquela região que hoje é a Turquia, estavam ali aquelas pessoas que acabaram com o Império Romano, a ascensão do Império Romano, acomodadas e foram acrescidas, especialmente aquelas 3 primeiras tribos que vieram, acrescidas outras províncias, outras cidades e passaram então a ser aquilo uma província romana da Galácia. Nós vimos que o apóstolo Paulo estava numa viagem missionária quando recebeu a informação de que havia na igreja da Galácia uma incitação de judeus, de cristãos judaizantes que passaram a exigir daqueles novos cristãos atitudes próprias do judaísmo, guardar dias, especialmente a decisão por circuncisão daqueles homens. Nós vimos que Paulo, quando recebe essa informação, ele não tem dúvida e coloca em prática aquilo que ele mais soube fazer, que era ensinar, era doutrinar aquelas pessoas, e passou então a escrever uma carta a eles, de maneira muito direta, dura, e nós vimos que ele começa fazendo já uma interpelação com relação aos Gálatas, que dizendo-se admirado com a maneira tão rápida que aqueles homens haviam deixado aquilo que aprenderam dele, deixado aquilo que haviam experimentado de Jesus Cristo, para seguir aquelas práticas judaizantes que aqueles homens estavam expondo e propondo. E Paulo então faz uma defesa do seu apostolado, porque nós vimos que essa era uma das acusações que pesava sobre Paulo a respeito daquelas pessoas, por conta daquelas pessoas, de que ele talvez não fosse exatamente um apóstolo. Afinal de contas, os judaizantes diziam, ele não andou com Jesus, ele era um perseguidor ferrenho da igreja, então pesava sobre Paulo a dúvida, a sombra de que ele talvez não fosse exatamente um apóstolo.
E aí então nós vimos que ele passa um bom tempo da carta, do início da carta, falando a respeito da defesa do seu apostolado, dizendo as razões pelas quais ele havia sido credenciado por Deus para ser apóstolo, para ser embaixador do reino. Aí nós vimos no segundo dia que ele fala a respeito da grande diferença entre a religião da graça, na qual Jesus já fez tudo, em confronto com a religião do mérito, na qual nós temos que fazer uma parte disso. E o apóstolo Paulo deixa muito claro às pessoas que ele, primeiro, não procurava o favor de ninguém ensinando daquela maneira, porque essa era uma outra acusação que os judaizantes faziam contra Paulo. Diziam, não, ele ensina dessa maneira o evangelho porque ele quer obter o favor das pessoas, ele não quer ser tão rigoroso com as pessoas, ele quer que as pessoas se rendam mais facilmente ao evangelho, tenham uma empatia pelo modo como ele prega, então por isso é que ele está tratando de maneira tão delicada a respeito disso. E aí ele vai e diz que aquele assunto não era novo, que ele já havia tratado aquele assunto numa ocasião em que ele esteve em Jerusalém, que ele foi até Jerusalém, onde estavam reunidos os líderes da igreja na época, especialmente Tiago, João e Pedro, e ele vai até lá, leva consigo um grego, Tito, que era filho de um grego e leva até aquele espaço onde eles estavam, lá em Jerusalém, e ele diz muito claramente, olha, ninguém se meteu a exigir que Tito fosse circuncidado. Quando eu estive com eles lá, com os líderes em Jerusalém, eu expliquei as razões pelas quais eu havia saído a pregar o evangelho aos gentios e justifiquei, fiz a defesa do meu apostolado, da minha pregação, do evangelho que eu prego, e ninguém exigiu de Tito que ele se circuncidasse para ter comunhão com aquelas pessoas. Então ele diz, olha, isso daí que estão fazendo com vocês aí na Galácia, eu já enfrentei uma ocasião, uma vez antes, lá em Jerusalém. E aí nós vimos que Pedro, que especialmente que estava mais à frente desses que eram chamados judaizantes, junto com Tiago, na igreja de Jerusalém, ele acaba estendendo a destra de comunhão, como o apóstolo Paulo fala, ou seja, ele acaba acolhendo então aquelas pessoas e compreendendo que não era necessário nada daquilo, que bastava o evangelho como Paulo estava pregando. Nós vimos que Paulo fala que a lei acabou prestando um serviço aos homens, porque embora a lei não pudesse exatamente justificar o homem, tornava a eles uma consciência, dava ao homem uma consciência do pecado que acabava por preparar o homem para aceitar a Cristo. Nós vimos que ele se considerava crucificado com Jesus e que aquilo que ele vivia ainda na carne, né, a expressão que ele usa, e a vida que ainda leva é baseada na fé, na vinda do Filho de Deus. Então ele deixa muito claro, olha, eu morri para a lei, eu estou crucificado com Cristo para a lei não tem mais poder sobre mim, e esse resto de vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, eu não vivo baseado mais nas ordenanças judaicas. Nós vimos no capítulo 3 que Paulo enfatiza a experiência dos leitores com relação à fé e ao Cristo crucificado. Vimos que ele invoca o Velho Testamento para confirmar a supremacia da fé para a justificação e não da lei. Ele fala a respeito disso, ele diz que a graça é superior à lei, e então fala que a promessa era inviolável e que a lei era posterior à promessa feita a Abraão. Nós vimos que o propósito da lei para Paulo era servir como o que ele chama de aio, que era aquele mordomo, o escravo, o tutor que conduzia a pessoa até o tempo em que ela podia desfrutar da herança. Nós vimos depois no terceiro dia, e nós estamos terminando já a recapitulação, nós vimos que para Paulo o escravo e o herdeiro, menino, o herdeiro ainda antes da idade adulta, não diferiam muito, porque ele dizia, olha, o escravo vê todas as coisas e não pode lançar mão, e o herdeiro, quando é menino, a mesma coisa, ele tem tudo aquilo ao dispor dele, mas ele não pode lançar mão. E ele diz, olha, assim é mais ou menos como nós, quando ainda vivíamos debaixo da lei, nós éramos como escravos, porque nós não tínhamos como lançar mão daquilo que Deus havia
feito por nós. E aí então ele vem e diz que quando Jesus nos libertou, ele nos libertou da escravidão, dos rudimentos do mundo. Nós falamos na semana passada a respeito disso, a respeito dos rudimentos do mundo, que, segundo aquela definição que a gente viu, baseado em William Barclay, era justamente a escravidão da lei. E rudimento estava aqui como sendo os ensinos elementares acerca de regras e ordenanças pelas quais, antes de Cristo, os indivíduos, tanto judeus como gentios, buscavam por seu próprio esforço e segundo sua natureza alcançar a salvação, que era aquilo que é o básico do homem, que o inato ao homem, era aqueles rudimentos, aqueles fundamentos que, de alguma maneira, promoviam no homem a impressão de que podiam conseguir alcançar a Deus, e que nós vimos que isso era ainda quando comparado com o apóstolo Paulo faz uma comparação de quando era um escravo e um menino, um herdeiro menino. Vimos que por causa justamente de uma enfermidade é que Paulo foi parar na região da Galácia. A gente viu que muito provavelmente, segundo os estudiosos do assunto, a enfermidade talvez fosse uma malária, e ele teria ido para aquela região da Galácia, que era uma região mais alta, justamente para se curar das dores de cabeça que o atormentavam. E dizem alguns doutrinadores, esse teria sido o espinho na carne que o apóstolo Paulo fala. Nós vimos que a partir de uma certa altura do capítulo 4, ele muda a ênfase da carta para um caráter prático. Ele deixa de lado a teologia que ele vinha expondo até então e passa a estimular as pessoas a viverem uma prática daquilo que ele havia ensinado até então, a respeito daquelas doutrinas. Era preciso que aquilo se tornasse prático na vida das pessoas, e Paulo tinha muito disso. A teologia de Paulo era uma teologia prática, era uma coisa que não se contentava apenas com pensamentos, com elucubrações. Ele exigia que as pessoas vivessem aquilo. E nós vimos que é muito comum as pessoas converterem a liberdade em libertinagem, e que não é fácil viver livre. Então nós vimos também que o apóstolo Paulo faz uma advertência a respeito disso, que nós não devemos usar a liberdade que temos em Cristo Jesus para pecar. Nós não devemos usar a liberdade em Cristo Jesus para fazer aquilo que o seu coração deseja. Antes, pelo contrário, a liberdade que Cristo nos dá é justamente uma liberdade para sermos servos dele. É um paradoxo que a gente falou, mas é justamente para isso. A liberdade para nos submetermos a Jesus por amor. E a gente falou um pouco a respeito de liberdade, a respeito de que não é exatamente tão fácil como parece ser livre, e que há no homem uma predisposição em se meter à escravidão depois de liberto. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso, falou: mas será que foi em vão que eu fiz isso? Vocês corriam bem, mas será que foi em vão? Vocês vão se meter de novo a um jugo de escravidão? E aí a gente lembrou daquele exemplo do povo no Egito, que estava escravo, né? E aí eu cantei a musiquinha no Egito escravo eu fui. E aí, com a escravidão, o povo saiu com a libertação, mas logo eles disseram: lá tem as cebolas. Como? Alho. Alho, então, olha, pepino. Só coisa ruim tinha lá, e os caras queriam voltar. Imagina se tivesse picanha servido lá. Falando: não, lá tem picanha. Se com cebola, pepino e alho eles já tinham vontade de voltar, imagina se no Egito tivesse picanha, essas coisas gostosas. Bom, então a gente viu que de verdade não é exatamente fácil como parece permanecer livre. É preciso que a gente se esforce para isso. Então hoje nós vamos continuar lendo no capítulo 5, a partir do verso 16, nós vamos ler o verso 16 e 17. Lembrando que nós paramos quando lemos o 13, o 14 e o 15. Vamos reler o 13, 14 e 15 para a gente compreender melhor o contexto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito disso. Olha, vocês tomem cuidado, não usem a liberdade que Cristo vos deu para que vocês façam o que vocês quiserem. Não é para isso, não é para dar ocasião à carne, não é para facilitar o pecado. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor, e assim toda a lei será cumprida. Porque ele estava falando, lembre-se que ele estava falando a pessoas que estavam dispostas a obedecer parte da lei judaica, pessoas que estavam sucumbindo àquela influência dos judaizantes de se submeterem à circuncisão, de guardarem dias, de guardarem festas, de guardarem anos. E o apóstolo Paulo fala, olha, veja bem, não use a liberdade que vocês têm para dar lugar à carne. E se vocês querem fazer algo, lembre-se, sirvam uns aos outros, submetam-se uns aos outros. E assim, submetendo-se uns aos outros, vocês vão cumprir toda a lei. Porque toda a lei se resume nisso. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você quer cumprir a lei, você que está achando engraçado fazer parte daquela cultura judaica, cumprir uma parte daquilo que os judaizantes estão te propondo, então faz uma coisa, cumpre tudo, sejam servos uns dos outros. Esse é o desafio que o apóstolo Paulo fala. E aí, ele diz agora, se vocês se morderem, se devorarem uns aos outros, pensem bem, porque senão vocês vão acabar se destruindo. Ele está falando a respeito daquela dificuldade que aquelas pessoas tinham de ter união, de ter unidade na igreja, porque uma parte certamente sucumbiu aos judaizantes, outra parte certamente deve ter resistido a ponto de comunicar ao apóstolo Paulo, dizer, está acontecendo um problema lá, nós não estamos aceitando aquilo, mas tem um grupo que aceita. Então o apóstolo Paulo fala, olha, sirvam uns aos outros, submetam-se uns aos outros. E se vocês não entenderem isso, vocês vão acabar se destruindo, vão desaparecer. A igreja aí da Galácia vai desaparecer, vai acabar. Aí o apóstolo Paulo vem e fala nesse verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo sabia exatamente com quem ele estava lidando. Ele sabia exatamente a quem ele estava se dirigindo. Ele estava se dirigindo a pagãos que não tinham freio nenhum antes de conhecer a Cristo, que viviam toda sorte de pecaminosidade, pessoas que estavam sem nenhum vínculo, a não ser com aquilo que o apóstolo Paulo chamou de rudimentos do mundo, que não tinha nenhum relacionamento com Deus, serviam a deuses estranhos, que estavam acostumados a práticas absolutamente pecaminosas, e aí então ele diz, olha, eu sei que para vocês é difícil fazer aquilo que eu disse no verso 13, 14 e 15. Eu sei que para vocês é difícil submeterem-se uns aos outros. Eu sei que é difícil não pegar a liberdade de Cristo e tornar licenciosidade e dar lugar e tornar motivo para pecar. Eu sei que é difícil. Então, eu não posso deixar aquelas pessoas, imagino que deva ter passado isso na cabeça do apóstolo Paulo, eu não posso deixar aquelas pessoas pensando que a liberdade que Cristo ofereceu permitiria qualquer outra coisa. Então ele diz, olha, antes, porém, eu digo para vocês o seguinte, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está dando exatamente o remédio, ele está dando o caminho para que aquelas pessoas não caíssem no erro anunciado, no erro que era esperado, de tornar a liberdade em libertinagem. Então ele explica, olha, o antídoto para isso é andai no Espírito. Agora, irmãos,
Andar no Espírito, o verbo aqui, andar no Espírito imperativo, não é assim, andar no Espírito, sei, então vamos esperar, Espírito Santo me conduz nos lugares melhores. Isso daí faz parte, mas não é andar no Espírito. Andar no Espírito exige de nós uma atitude, exige de nós que nós façamos escolhas adequadas, baseados naquilo que há no nosso coração, cheios da palavra de Deus, que é aquilo que a gente está falando desde o começo, nesse tempo que a gente se encontra, no repositório das coisas que nós guardamos. Andar no Espírito exige de nós uma atitude em direção a Deus, em oposição ao pecado. Ninguém pode dizer, eu me dei mal, eu pensei que não teria problemas, mas acabei tendo problemas, e olha que eu dependia de Deus tão intensamente. Olha, depender de Deus intensamente é submeter-se a Deus, orar, pedir a direção dele e decidir, e praticar, e adotar posturas que sejam eu ia falar convenientes, meu Deus, não é convenientes, que sejam consentâneos, que sejam coerentes com aquilo que nós estamos fazendo. Você pede orientação de Deus a respeito de algo, e você precisa agir baseado naquilo que você pediu, baseado naquilo que você experimentou. Você não pode pedir a orientação de Deus, assim, eu acho que é fácil para a gente entender. Você imagina, alguém aqui, a não ser aqueles canalhas que fizeram uma oração depois que receberam uma propina lá, vamos agradecer a Deus pela propina que nós recebemos, aquilo foi um estapafúrdio, mas a não ser aqueles caras, quem é que ia orar para dizer assim, bom Deus, olha, eu preciso matar 3 pessoas hoje, um matador de aluguel, eu preciso matar 3 pessoas, me abençoa para encontrar as pessoas. O matador não ia fazer uma oração dessa. A gente vai fazer, olha Deus, eu preciso me afastar do pecado, em nome de, olha, me ajuda a me ver livre desse meu problema com a pornografia. Desligar, então parei, agora vou ligar a TV, ou então agora vou ligar o computador num site pornográfico. Não dá, é incompatível. Você precisa andar no Espírito, significa depender de Deus e adotar posturas próprias daquilo, porque a palavra de Deus diz, ele fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Existe exatamente uma guerra em torno disso, uma guerra entre a carne e o Espírito, e nós precisamos entender que nós somos um ser trino, nós somos um Espírito, temos uma alma, habitamos um corpo. Há quem diga que é apenas uma dicotomia, não só 2, mas enfim, o nosso espírito precisa ser alimentado, tanto, o pastor José Carlos sempre fala isso, tanto quanto o nosso corpo. Ninguém aqui, a não ser aqueles que estão treinando para ser faquir, que eu acho que não existe mais faquir também, faquir acho que só quando era pequenininho, mas se ninguém, a não ser que esteja treinando para ser faquir, fica sem comer, come todo dia, uns comem mais, outros comem menos, tá? Mas enfim, mas comem. E a gente precisa pensar o quê? A gente precisa se alimentar, porque se você não me alimentar, eu não fico de pé. Se eu não me alimentar, eu não tenho saúde. Se eu não me alimentar, eu não tenho vida. E o espírito seu? Você precisa disso, você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa orar, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa louvar a Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Porque todos os dias haverá uma disputa entre a carne e o espírito. E está difícil não tornar a liberdade que Cristo te deu em licenciosidade, está difícil se manter livre sem pecar? Obedece o que está escrito na palavra de Deus, ande no Espírito, faça aquilo que é adequado ao cristão, dependa de Deus e adote posturas baseadas nesse relacionamento. É isso que o apóstolo Paulo fala, andar é viver, é mais do que exatamente caminhar, é conduzir-se. Paulo ainda está falando da liberdade, que não deve ser usada como pretexto aqui, e oferece esse antídoto, e recomenda que as pessoas então vivam em submissão ao Espírito Santo. E aí ele diz, no final do verso 17,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, isso é importante a gente pensar. A gente, às vezes, se perde porque a gente pensa que porque fomos regenerados, porque tivemos uma experiência com Deus, porque fomos libertos por Jesus Cristo, nós, instantaneamente, de uma maneira mágica, de uma maneira extraordinária, nós vamos, da noite para o dia, ficar livres do desejo pecaminoso. É o que a gente fala sempre. Sabe quando isso vai acontecer? O dia que você morrer, só. Quer ficar assim, olha, eu não tenho mais, olha, agora eu me converti, eu não tenho mais desejo de pecar. Não, agora eu não tenho. Irmão, só quando você estiver morto. Porque a minha natureza e a sua natureza é uma natureza caída, que precisa ser dia a dia restaurada, dia a dia santificada, dia a dia mortificada, mas sempre haverá em nós o desejo latente, inato, de fazer aquilo que é contrário. Eu brinco sempre, que é aquele negócio da criança, quando você vai, o pastor Totti estava falando domingo passado a respeito dos brinquedos, mas o melhor exemplo é aquele da criança que vai pôr o dedo na tomada. Você fala, não, e a criança para assim, e aí? Não. E ele sabe que não, mas ele vai, né? E até se tirar lá. Agora já tem uns negocinhos que põe na porta, no negócio na frente, lá tampa um buraquinho. Mas é o quê? É próprio da criança. É aquilo que o pastor Totti falou, põe 20 brinquedos de um lado e um só para o lado de cá. Chama um amiguinho para brincar, ele só quer pegar aquele que o amiguinho quer, os outros 20 ele não quer. É próprio. O pastor Paulo dizia, né, toda criança tem potencial para ser pior do que Hitler, né? É só uma questão de adaptar. Você está entendendo? Então, em nós não vai desaparecer o desejo de fazer algo errado. Então o apóstolo Paulo fala que se nós andarmos no Espírito, nós não daremos lugar àquilo que é do nosso querer. É como se nós pudéssemos dizer o seguinte, olha, o meu desejo realmente é fazer uma bobagem, mas como eu estou andando no Espírito, me conduzindo no Espírito, aquilo vai frear o meu instinto em fazer algo errado. Vocês já perceberam como é mais fácil você fazer algo que não era exatamente aquilo que você tinha planejado fazer quando você está sozinho do que quando você está num grupo de pessoas que professam a mesma fé que você? Então, o camarada é crente, ele está num grupo de pessoas, de crentes, a possibilidade dele falar um palavrão no meio daquele grupo de pessoas é mínimo, né? Espera-se que seja, né? Pelo menos espera-se que seja. Aí aquele camarada está lá sozinho, ou está em um grupinho, ou está em dois, né? Aí parece que aquilo facilita para aquilo. A possibilidade de um casal de namorados avançar os limites do namoro santo sozinho é muito maior do que se esse casal estiver sempre num grupo de pessoas. E é mais ou menos o que acontece com o andar no Espírito Santo. Andar no Espírito exige de nós uma postura que vai nos inibir de fazer aquilo que é da nossa natureza fazer. Então, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nem mesmo aquilo que nós às vezes queremos fazer, é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, o mal que eu não quero, o bem que eu quero, que eu prefiro eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Logo, se eu faço aquilo que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, não foi, né, fala, não, esse crente é mais ou menos, não, mas foi o apóstolo Paulo que falou. O querer está em mim, não porém efetuar. Então ele tem interesse, ele gostaria de fazer o bem, mas ele acaba fazendo o mal, porque ele está consciente de que o pecado habita nele. E aí, essa oposição entre espírito e carne precisa ser vencida se nós andarmos no Espírito, precisa ser vencida com isso. E o verso 18 ele conclui,
que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos sob a lei. E aí então ele dá um tapa naquele assunto que tanto afligia aquelas pessoas. Ele dizia: olha, vocês precisam se lembrar, se vocês estão submissos ao Espírito Santo, então vocês não estão debaixo da lei. Não tem lei para isso. Não tem lei que exija de você algo se você está caminhando, se você está andando no Espírito. E aí ele segue falando a respeito das obras da carne. Veja, irmãos, o contexto todo está vinculado. Às vezes a gente encontra na Bíblia tantas divisões, subtítulos, subseções, assim, que nem sempre são as melhores, né? Nem sempre permite a gente fazer essa compreensão toda. Ele está falando a respeito dos perigos da liberdade se tornarem licenciosidade, em libertinagem. E ele está falando: olha, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele explica: olha, porque o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para impedir que você faça o que você quer, seja para frear os seus instintos, seja para fazer o bem que você queria. É oposição toda hora. E aí ele diz: olha, porque as obras da carne são conhecidas e são, e aí ele menciona, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Primeira advertência que a gente quer fazer aqui nessa noite: as obras da carne não se constituem de um rol taxativo, não são, olha, então as obras da carne é prostituição, impureza, lascívia e tal, não, eu não pratico essas aí, então eu não estou, não, ele diz assim: essas e coisas semelhantes a estas. Então esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo. O apóstolo Paulo apenas deu algumas hipóteses em que a obra da carne seria identificada na vida daquelas pessoas. E aí ele diz: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Ou seja, o apóstolo Paulo já havia tratado com aquelas pessoas a respeito disso. Como eu já disse para vocês antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, se a gente olhar, a gente vai ver o quê? Que o resultado de não andar no Espírito, o apóstolo Paulo deixa claro: olha, andar no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Agora, se você porventura não andar no Espírito, você vai produzir essas obras. E há uma diferença interessante, porque nós vamos ver um pouco à frente, o apóstolo Paulo fala depois a respeito do fruto do Espírito. E é uma diferença tão significativa pensar que em relação à carne ele trata como obras, e em relação ao Espírito ele trata como fruto. E quando a gente pensa nas obras, a gente pensa em algo que a gente pode fazer, algo que a gente pode produzir, algo que por nós mesmos nós somos capazes de realizar. Então ele diz: olha, as obras da carne, aquilo que você pode fazer é isso. Mas quando ele trata do Espírito, ele fala: o fruto do Espírito é esse. E o fruto do Espírito, veja, fruto não é algo que a gente possa fabricar, produzir. Fruto é algo que só acontece por conta daquilo que é inato da árvore. A árvore produz fruto sem força, entende? A árvore frutífera, ela dá fruto porque é dela, ela não é exatamente um esforço dela, não é uma obra, não é uma prática, não é uma tentativa que ela faz de frutificar, ela frutifica, é inato. Agora, a obra da carne é aquilo que você produz. Então eu fico pensando, quando o apóstolo Paulo falou a respeito da carne, ele disse aquilo que nós podemos fazer. E quando ele falou a respeito do Espírito, ele falou aquilo que nós podemos frutificar por conta de Deus.
por conta de vivermos o que a palavra de Deus diz, por conta de exteriorizar aquilo que está em nosso coração. E aí, ele faz o autor que eu lia, né, não me lembro exatamente agora, mas eu acho que era Hendrickson, ele dizia o seguinte, que as obras da carne são de 3 categorias distintas: imoralidade sexual, falsas doutrinas e relacionamentos pessoais não sadios. Quando a gente lê a obra aqui, essas menções que o apóstolo Paulo faz aqui a respeito das obras da carne, talvez pelo fato dele começar como prostituição, impureza, lascívia, a gente acaba tendo a impressão que as obras da carne estão unicamente vinculadas às relações sexuais. E a gente vê com cuidado que não é isso, que existem 3 categorias distintas e uma delas é uma que a gente nunca percebe, que é justamente aquela de relacionamentos interpessoais. E além daquelas relacionamentos sexuais e dos interpessoais, estão as falsas doutrinas. A gente dá pouca importância a pensar que uma falsa doutrina representa uma obra da carne. Uma divisão, uma dissensão, nós vamos ver cada um desses aqui, pode representar produto daquilo que nós deixamos de fazer ao andar no Espírito. Então, o apóstolo Paulo diz a respeito disso, dizendo que, começando pela prostituição, que no grego, segundo consta, seria porneia, que diz respeito a relações sexuais ilícitas, fornicação, sexo fora do casamento, antes do casamento, prostituição, enfim, adultério. Aí nós vemos uma série delas aí com a prostituição. Depois a impureza, segundo consta no grego, seria a cartasia ou a catarsia, que é a impureza moral do corpo ou da alma, que é repulsiva ao homem e que está mais vinculado à pureza do relacionamento de Deus com os homens. Para os judeus, a gente sabe que o judeu tem um ritual para se apresentar diante de Deus puro. E é justamente com base nessa expressão de impureza que quer dizer, olha, guarda uma relação com o seu relacionamento pessoal com Deus. Então não é apenas uma impureza do ponto de vista sexual, é uma impureza que pode ser moral, que te impede um relacionamento sadio com Deus. Então essa mesma impureza que impede que você se apresente a Deus, essa é aquela impureza que afeta a vida sexual do homem. E aí depois ele segue dizendo a respeito da lascívia, que segundo consta no grego seria a zeugeia, que é uma disposição para todo prazer. É uma disposição do homem que não tem nenhum freio com relação aos seus prazeres, aos prazeres da carne, e dá a ideia de uma pessoa que não tem o menor interesse, a menor preocupação com o que as pessoas vão pensar dos seus prazeres ou o que Deus pensa dos prazeres que ele está adotando em relação a isso. E aí depois, na lista de falsas doutrinas, o apóstolo Paulo começa com a idolatria, que é justamente aquilo que a gente sabe, a adoração da imagem de um Deus que o representa, e justamente a adoração da criatura ao invés do Criador. E fala de feitiçarias, que aí me chamou muita atenção isso, pensar que a expressão no grego seria farmakeia, né? Farmácia, remédio e tal, que, segundo consta, originalmente estava vinculado ao uso de remédio, mas que depois passou a ser usado para fins malignos com veneno. Então as feitiçarias, com os venenos, aquelas poções, eu já ficava pensando naquele caldeirão, né, da bruxa, jogar um pedacinho no negócio, mas tem a ver com isso. As feitiçarias, as falsas doutrinas estão na idolatria e na feitiçaria. E aí o apóstolo Paulo gasta um tempão tratando das relações interpessoais. Então você veja, quando ele tratou das obras da carne com relação ao comportamento sexual, ele falou de 3 coisas. Com relação às falsas doutrinas, ele falou de 2. Mas quando ele fala dos relacionamentos interpessoais,
daquilo que vai representar a vida em comunidade, seja na igreja, seja na sua cidade, na sociedade. Ele trata de 8 assuntos, e ele começa dizendo a respeito da inimizade. E William Barclay fala a respeito disso. Eu extraí tudo isso que eu estou a falar agora sobre as relações humanas não cristãs do comentário dele. Ele diz que a inimizade é uma atitude mental de dissensão entre grupos de pessoas. E aí ele menciona que na época de Paulo, a característica principal da dissensão era entre gregos e bárbaros, entre judeus e gentios. E eu fico pensando, dissensão, se alguém me perguntar agora, eu já vou dar um bom exemplo. É igual o brasileiro e argentino. Olha, Brasil e Argentina, então existe uma dissensão, uma inimizade em relação a isso. Aí depois ele diz que porfia já deixa de ser uma atitude mental, de ser aquela indisposição que você tem contra um grupo, e parte para uma atitude real, que são justamente as brigas. Não deixa de lado apenas aquele aspecto mental. Aí ele continua dizendo a respeito dos ciúmes, e aqui tem uma característica que me chamou muita atenção. Dos ciúmes, segundo consta no grego, a palavra seria zelos, que era inicialmente uma virtude nobre. Então, às vezes eu via a expressão que Deus tem ciúme de nós, e eu pensava, meu Deus, mas ciúme não é uma coisa razoável. Aí depois o apóstolo Paulo fala lá no 1 Coríntios que o amor não pode arder em ciúme e tal. Mas o ciúme, os zelos, a expressão aqui que está mencionada, segundo consta em grego, era uma virtude nobre, pois estimulava a conquista daquilo que se admirava. Era como se fosse um estímulo. Quando você tinha ciúme de algo, você tinha zelo por algo, você tinha o desejo de se preparar para alcançar aquilo. Você tinha o desejo, o ímpeto de se aprimorar, de ser melhor, de ter um estímulo para conquistar aquilo, para preservar aquilo. Então, inicialmente, a expressão zelos não tem essa conotação de ciúme. Quando, porém, entra o ressentimento, aí então desvia-se o foco do desejo apenas de ter uma virtude, de um estímulo, e passa então a ser, com uma conotação mal, o ciúme. A ira, que ele fala, e segundo consta a expressão em grego seria timos, é a palavra que enfatiza os aspectos violentos e breves da ira. São então os temperamentos explosivos. Não é exatamente a ira, por exemplo, quando nós vemos a ira de Deus como algo que vai representar juízo, mas apenas aspectos dessa ira, que diz respeito apenas desses breves e violentos reflexos da ira, daquilo que vai acontecer ao longo do tempo, mas que momentaneamente acaba explodindo. Então são os temperamentos explosivos, são as raivas instantâneas. Tem pessoas que ficam malucas de uma hora para outra. Eu tenho um grande amigo que um cara é doce para burro, mas numa ocasião de maluquice lá na Paulo Tarrino, ele deu um murro no painel do carro. Pô, ele afundou o painel do carro, mas assim, uma coisa conversando. Então é gente que é doce, é calma e tal, mas que tem um acesso de ira, né? Um temperamento fora do comum, assim. Aí depois ele continua falando a respeito da peleja, que é uma ambição pessoal e a rivalidade que existe. Isso é complicado, porque isso diz respeito a muito do que acontece no meio cristão. Sabe quando fala assim, olha, existe uma disputa entre grupos, entre facções, entre pessoas que creem de uma maneira e outras que creem de outra. Essa peleja é praticamente isso, é essa ambição pessoal de impor uma rivalidade que coloca acima da igreja, acima do seu relacionamento pessoal, aquilo que você acredita. Então, é mais ou menos como o torcedor de futebol. O camarada, ele coloca o time dele acima das amizades.
ele peleja com quem quiser, ele tem aquela ambição de dizer, olha, o meu time é o melhor, e não importa, se for preciso ele perder a amizade com o camarada, ele vai perder porque ele quer aquilo, é o fanático, né? E aí depois a gente vê que são as dissensões e divisões que o apóstolo Paulo fala, e nada mais são do que uma rivalidade motivada por egoísmo. Depois ele fala a respeito das facções, em algumas traduções está heresias, que essa daí afeta não apenas os relacionamentos pessoais, mas também a boa doutrina, e justamente transmite a ideia de uma panelinha, de um grupo que não admite que seja diferente. Era como o apóstolo Paulo, não me lembro se era o apóstolo Paulo que falava a respeito, quando ele diz, olha, uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Cefas, e ele diz, acho que é Paulo, né? Ele falou, eu sou de Cristo, né? Então, nós precisamos pensar que isso daí, essas obras da carne, terminando com inveja, que não tem nenhuma possibilidade de ser bom. Às vezes alguém fala assim, eu tenho uma inveja, mas é uma inveja boa. Não, inveja não tem, você não tem possibilidade de ter uma inveja boa. Inveja é o desejo de você ter aquilo que é do outro e impedir que o outro desfrute do sucesso. Isso é inveja. Eu tenho inveja boa. Não, você pode ter aquilo que nós vimos no começo, que seria o zelo. Olha, eu gostaria de ser assim. Eu posso me espelhar, eu posso me incentivar, eu posso me aprimorar para ser assim. Mas inveja boa não dá. Inveja é sempre ruim. E ele termina essa relação de obras da carne falando a respeito de coisas que eram muito evidentes. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Irmãos, em tempo algum, bebedices foi algo tolerado, ou saudável ou admitido. A gente não ignora que essas pessoas, muito propriamente, deviam consumir álcool. Há registros de que os gregos, não apenas os adultos, mas até as crianças bebiam vinho. Só que bebiam, segundo consta, 3 partes de água para 2 de vinho, né? Então, até o apóstolo Paulo fala para Timóteo a respeito disso, né? Acho que é isso, acho que Timóteo que fala. Olha, lembra de tomar o seu vinho, misturar com água, tal, não sei o quê. Então, mas a bebedice, ficar bêbado, embriagado, nunca foi tolerado em tempo algum no cristianismo. Isso não era prática própria dos cristãos. E o apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Vocês que são... Ele estava falando aqui aos Gálatas, pagãos, pessoas que estavam acostumadas, até no aspecto religioso, com cultos, com bebida. Olha, agora não é razoável isso. E glutonaria, eu não sei muito bem o que é glutonaria, eu gosto de comer muito, então às vezes me preocupo, mas é parte daquilo que você sabe que passa do limite, assim, né? Passa do que é o razoável. Então vamos lá, agora a gente vai começar a falar. O apóstolo Paulo fez esse monte de referências às obras da carne. Ele diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. De novo ele volta a tratar com essas pessoas a respeito da lei. Ele diz, olha, quer ficar livre da lei? Faz assim. Produza fruto do Espírito. E aí ele menciona esses frutos, começando pelo amor. E o amor, a expressão do amor aqui, segundo consta, seria ágape, que é a expressão que realmente significa uma benevolência invencível. Não importa o que te fizerem, se você ama, se você tem o fruto do amor, que é aquele ágape, não é apenas o amor de relacionamento, marido e mulher, que segundo consta é o eros, não é o de amizade, que é o filéu, mas é o amor ágape, é o amor de Deus em nós. Se estamos produzindo o fruto do amor, não importa o que as pessoas fizerem por nós, nós sempre vamos querer o bem a elas. Nós vamos dizer, bom, eu sei que você fez isso, mas Deus me amou. Eu era indigno do amor de Deus, e porque eu conheci o amor de Deus, eu vou te amar e vou querer que você experimente isso também. E aí depois ele continua falando a respeito da alegria, que segundo consta o termo em grego seria cara, e que
não representa unicamente a sensação de felicidade, mas é uma alegria que tem base exatamente na religião com Deus, tem base em Deus. É uma alegria própria daqueles que encontraram em Deus a alegria. Não é uma alegria em decorrência de algo que você conquistou, que você fez, que você ganhou, que você recebeu, mas a alegria que você encontra em Deus, na melhor expressão, no melhor significado da palavra religião, naquilo que você se religou com Deus. Por conta dessa atitude, há então o fruto da alegria. E depois ele continua falando a respeito da paz, que seria eirene, e que também não significa simplesmente a ausência de dificuldade, mas sim tudo aquilo que faz o supremo bem do homem. É a plena consciência de que os nossos dias, a nossa vida, está na mão de Deus. Quando nós conseguimos compreender que tudo que somos, que tudo que temos está no controle de Deus, aí então nós temos paz. Agora eu me lembrei do controle de Deus, me lembrei da musiquinha do cabo da nau, né? Solta o cabo da nau, sabe? É assim, quando a gente fica segurando o leme, né? Não dá. Quando a gente compreende então que Deus está no controle de todas as coisas, ainda quando elas pareçam fora de controle, aí nós temos paz. Fala, mas como ter paz no meio dessa tribulação? Você tem dificuldade? Não, eu tenho dificuldade, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Se porventura a minha existência acabar hoje, eu estou em paz. Se porventura eu viver mais, eu estou em paz. Se porventura eu conseguir fazer isso, eu estou em paz. Se eu não conseguir, eu também estou em paz, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aí depois ele continua falando a respeito da paciência, que parece ser uma expressão de macrotimia, que é a graça do homem que, podendo se vingar, não se vinga. Paciência. Eu, sinceramente, não sabia que paciência era isso. Eu achava que paciência era ter calma, sabe, assim. Paciência é falar, tem paciência. Mas não. Agora eu entendo melhor quando as pessoas dizem, tem paciência com fulano. Não é exatamente tenha calma com fulano, não é simplesmente aguente o fulano. É o seguinte, olha, sabe, o fulano faz muita bobagem, mas tem paciência com ele, não se vingue dele, não o trate com aspereza nisso, tem paciência com ele, aguente isso daí, tolere, suporte, caminhe, é graça, você pode fazer, mas você não faz. Aqui é uma expressão de que é uma pessoa que é lento para a ira. Benignidade e bondade são termos muito ligados entre si. Por benignidade, segundo consta no grego, o termo é Christotes. E segundo diz também, bondade seria agatosine. Eu estou lendo aqui, irmão, exatamente como está escrito lá, não tenho a menor ideia de como é que se pronuncia isso, se é assim. O fato é que o William Barclay fala, o jugo de Cristo é Crestos. E o que Jesus fez com os vendilhões no templo foi agatosine. Então, o jugo de Cristo tem a ver com benignidade. Já o que Jesus fez no templo tem a ver com bondade. A bondade pode até reprovar a pessoa. Então, alguém diz que aquele sujeito é bondoso. Eu começo a pensar melhor agora a respeito desses adjetivos que eu vou usar, porque bondoso, a pessoa bondosa não é tonta. Bondoso é a pessoa que, olha, realmente eu vou compreender, como Jesus fez, foi lá, pegou um chicote, né? Sumam daqui, vocês que estão fazendo da casa do meu pai casa de vendilhões, casa de mercadorias. Então, não é assim. É preciso, mas Jesus é bom. Jesus usou de bondade com aquelas pessoas, ele reprovou aquilo que as pessoas faziam, sem, no entanto, deixar de amá-las. Agora, benignidade não tem como reprovar, é sempre com vistas a ajudar,
com vistas a ser suave, a permitir andar mais de 1 milha, 2, 3, 4, isso aí é ser benigno. E aí, ele continua falando a respeito da fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a fidelidade, acho que a melhor significado é justamente daquilo que é digno de confiança. Pessoa fiel, olha, quem é fiel? Fiel é o que é digno de confiança. Quando ele fala de mansidade, ele fala de um espírito submisso, de um espírito dócil, de uma pessoa que está disposta a obedecer e a considerar o seu próximo melhor do que a si mesmo. E o domínio próprio é a virtude que faz do homem tão dono de si que ele é capaz de servir aos outros em decorrência disso. Ter domínio próprio é saber exatamente que, olha, eu posso servir porque eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sei que em mim não habita bem nenhum, mas eu sei que andando no Espírito eu posso mortificar a minha carne. Então eu sei exatamente o que eu estou fazendo com isso. E aí nós vamos seguir para a última sessão aqui dessa carta, que é do verso 1 ao 5, que eu quero ler com vocês. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, ele está agora, o apóstolo Paulo, imagino que deva estar pensando assim, bom, eu estou terminando essa carta, eu preciso pensar como essa carta vai encontrar aquelas pessoas. Muito provavelmente eu não vou ter tempo de estar com eles de novo, eu preciso deixar outras orientações. E aí ele começa dizendo, olha, depois de tudo isso, depois de eu ter explicado para vocês que vocês devem andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne, depois de eu ter dito para vocês o que significava as obras da carne e o que significava o fruto do Espírito, se mesmo assim, ele está dizendo, olha, se mesmo depois de aprenderem tudo isso, algum irmão for surpreendido em alguma falta, ou seja, se mesmo depois de tudo isso, alguém pisar na jaca, alguém errar, vós que sois espirituais, tratai-o com brandura. Então ele está dizendo, primeiro, se esforcem por não fazer isso, mas se porventura acontecer, e quando a gente vê aqui, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, não é assim, surpreendido, é descoberto em alguma falta, né? Porque senão ele vai falando, vamos ficar de olho agora, para ver se algum irmão vai ser surpreendido em alguma falta. Não é isso que o apóstolo Paulo está sugerindo. Quando ele menciona surpreendido em alguma falta, é como se fosse assim, se alguém tivesse caído em si, que fez uma bobagem, não percebido e constatado aquilo, se alguém tivesse escorregado, a verdade é essa, a expressão é, se alguém escorregar, se alguém errar nisso daí, vós que sois espirituais, tratai com brandura. Ele já então deixa claro, olha, se acontecer alguma coisa, vocês que são mais espirituais, vocês que sabem o que significa o fruto do Espírito, vocês que já compreenderam melhor aquilo que eu estou ensinando, tratem essa pessoa com brandura e mansidão. Ele diz, olha, corrigir com espírito de brandura, não cheguem lá colocando o dedo na ferida, não cheguem lá dizendo, puxa vida, mas você não foi no culto de quinta toda semana, quatro semanas e depois, não entendeu? Não faça isso. Se por acaso formos surpreendidos em alguma falta, os que são espirituais têm que nos tratar com brandura, com espírito de mansidão, com calma,
com a mesma disposição que teriam com aquele que nunca ouviu. E aí ele diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. Ele também deixa claro que aqueles que vão tratar, os espirituais, os mais experimentados, certamente a liderança daquela igreja, dizendo: e vocês se cuidem, para que vocês não sejam tentados. Sabe aquilo que diz: olha, o que está de pé, veja que não caia? É isso, porque qualquer um de nós pode ser surpreendido em alguma falta, pode escorregar em alguma falta. E aí ele diz: levai as cargas uns dos outros. Irmãos, no contexto que ele está falando aqui, que ele está ensinando, ele quer dizer: olha, ajudem-se uns aos outros, ajudem o seu irmão a superar aquela fraqueza na qual ele caiu. Levai as cargas uns dos outros, pode ser, olha, sofram uns com os outros, carreguem os fardos, façam o que for, mas nesse contexto aqui, imediatamente depois de falar a respeito da necessidade de tratar com mansidão naquele que for surpreendido em alguma falta, está vinculado à importância de nós ajudarmos uns aos outros naquela fraqueza que aquele irmão foi surpreendido. É dizer: olha, eu estou disposto a caminhar com você nisso. E aí ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Todo presunçoso, todo arrogante, tem essa impressão: não, eu vou lá falar com aquele irmão, porque afinal de contas isso é um pecado elementar, como é que esse camarada fez isso? E aí ele já vai com o nariz em pé, e aí muito provavelmente vai bater o nariz no chão uma hora, porque a Bíblia fala a respeito disso: olha, veja que não caia, tome cuidado para você não ser tentado, trate dele assim, leve as cargas uns dos outros, porque se você simplesmente se achar que é melhor e não for, não sendo, você não é nada. E aí ele continua dizendo: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Irmãos, a coisa mais fácil não, mas assim, é muito fácil a gente apontar para um irmão ou se comparar com um irmão e dizer: eu não faço como aquele pecador, não, aquele camarada, olha cada coisa elementar que ele faz errado. Então a gente se infla de pensar: não, eu não cometo esse erro. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, não mire no seu irmão. Você quer ser provado? Mire-se unicamente em Jesus Cristo. Olhe para a vida de Jesus e vê se você está exatamente como deveria ser. Aí então, se houver algum louvor nisso, então você pode se sentir aprovado, você pode se gloriar. Agora, não se glorie no erro do irmão, não se glorie na fraqueza do irmão que você porventura não tem. Glorie-se, se há algo para se gloriar, examinando a Cristo. É como se o William Barclay fala: olhando para um espelho. Se você quer olhar um espelho para se comparar, não use o espelho como o espelho o seu irmão, use a Cristo. E aí então você vai ver onde que você está na ordem do dia, para saber se está dentro do que você imaginava. Vamos ler por fim o verso 7 a 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui, o apóstolo Paulo deixa muito claro: olha, não se engane, irmão, de Deus não se zomba. Semeadura e colheita, isso é uma regra que serve para tudo na vida, não é para a vida cristã apenas,
é para em qualquer circunstância. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Você está semeando na carne, você vai colher na carne. Está semeando no Espírito, você vai colher no Espírito. É isso. Agora, as pessoas querem abandonar as práticas do pecado. Eu queria tanto não me envolver mais com isso, eu queria tanto não me envolver mais com isso, mas continua fazendo as mesmas coisas que antes, não dá. Eu queria tanto ter mais experiências com Deus, mas não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, não dá. No sábado, acho que foi no sábado que os jovens estavam aí com os pastores e tinham perguntas, né? Alguém perguntou a respeito de filme de terror, né? Aí o pastor Zé Carlos mesmo que respondeu, não deve assistir não, eu sempre brinco, vai assistir. Você está lá, eu tenho tanto problema com pesadelo de noite, eu queria me ver livre do pesadelo, porque eu tenho sonho com demônio e tal, não sei o quê. Aí vai assistir filme de terror? Muito provavelmente você vai ter outro pesadelo. Então, você não quer mais ter pesadelo? Vai assistir filme de sessão da tarde, coisa desse tipo, desenho animado. Não adianta, isso aí é semeadura e colheita. O apóstolo Paulo está deixando claro, se você semear na carne, você vai colher corrupção. Você vai colher aquelas obras. Deixou de fazer aquilo que era adequado. Ele está dizendo, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não quer andar no Espírito? O resultado vai ser, muito provavelmente, você colher aquelas obras da carne. É isso. Não tem como ser diferente. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Finalmente, o apóstolo Paulo fala a respeito do modo como ele escreveu a carta, com letras grandes, com um trecho extenso, e eu estou procurando o versículo que eu quero ler por fim aqui. Deixa eu ver. Aqui, verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Isso daí, irmãos, é forte, como o pastor José Carlos disse. Uau! Irmãos, aquelas pessoas sabiam exatamente o que o apóstolo Paulo havia sofrido para pregar o evangelho a elas. Ele tinha sido apedrejado em Listra, que estava ali perto, ele teve que fugir de uma outra cidade, ele correu perigos. E as pessoas estavam cedendo a uma pressão dos judaizantes, que era o quê? Basicamente, circuncisão. Os cristãos judaizantes queriam porque queriam, que os homens daquela comunidade fizessem em si uma marca. E o apóstolo Paulo, depois de fazer tudo isso, ele arremata isso, ele remata isso com chave de ouro. Ele diz, olha, quanto ao mais, ninguém me moleste mais com esse assunto. É isso que ele diz, ninguém mais venha me encher a paciência a respeito de judaizante. Ninguém venha me falar sobre isso, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele quer dizer, olha, comigo não é circuncisão não, querido, embora ele fosse circuncidado. Falou, a marca que ele carregava e que ele ostentava e que ele fazia questão de deixar claro, não era a marca da circuncisão de uma aliança, eram as marcas de Cristo, era justamente a vida de Cristo nele, eram as marcas da crucificação, eram as marcas de que ele estava crucificado com Cristo, eram as marcas do sofrimento por pregar o Evangelho, as boas novas, e contrariar tudo o que ele viveu antes, eram as marcas que o fizeram ficar durante 3 anos lá na Arábia pensando o que ia fazer da vida dele, eram as marcas que o fizeram andar o mundo, segundo o Heraldo, que era pequeno naquele tempo, o mundo pregando o Evangelho, a graça de Deus.
As marcas de Cristo, que eram aqueles sofrimentos que depois acabaram por levá-lo à prisão e por fim à morte. As marcas de Cristo não eram apenas um pedaço de carne que era tirado, eram os açoites sem fim, eram os naufrágios, eram tudo aquilo. E era, sobretudo, a convicção que ele tinha de que a graça de Jesus Cristo era muito superior à lei que aqueles homens estavam tentando fazer os Gálatas cumprir. Amém? Então ele deixa muito claro isso. Significava muito mais do que a circuncisão. Era as marcas de Cristo definitivas que jamais se apagariam da vida dele. Tudo bem? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Quero aproveitar e agradecer a vocês que estão aqui, que estiveram outros dias, de prestigiaram aí esse tempo que nós dedicamos a ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e dizer que é bom. Eu fico feliz de ver que a gente leu mais um livro da Bíblia, né? Um modo interessante de ler, porque a gente lê com calma, com cuidado, examinando, vendo, e é isso que a gente deve fazer sempre. Deve, independente de examinar assim tão a fundo, mas conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, saber. Semana que vem é Efésios? Não sei, semana que vem talvez não seja Efésios, mas o Heraldo acho que vai conversar sobre Apocalipse, e aí a gente vai intercalar, eu acho que vai ficar mais fácil. Legal? Semana que vem, o Heraldo tem já há algum tempo se preparado para isso, tem feito esse estudo de Apocalipse, vai ser legal. Eu pessoalmente não conheço nada do livro de Apocalipse, quero ver, você avise o seu amigo, seu irmão aí para ele vir semana que vem. Amém? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por todas as coisas, obrigado, ó Deus, por esse tempo que nós passamos estudando essa carta, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida do apóstolo Paulo, obrigado, ó Deus, pela vida de Barnabé, dessas pessoas que serviram aos Gálatas ali e que se importaram com eles, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque essa tua palavra, ó Deus, serve para nós nessa noite, nesse tempo em que vivemos, serve de norte, de guia para as nossas vidas. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a andar no Espírito, para não satisfazermos, ó Deus, a concupiscência da carne, para que nós não venhamos a colher corrupção. Ajuda-nos, ó Deus, a semear no Espírito, no nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, Apocalipse.